إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الورى سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos, digníssimos ulama, os favores de Allah sobre nós são enormes. E um dos grandes favores de Allah sobre nós neste momento é de nos encontrarmos no mês de Ramadã. Mês de Ramadã, um mês abençoado, um mês especial, um mês na qual Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. O mês de Ramadã, aquele mês na qual, neste mês, foi revelado o Sagrado Coran. Então, é um mês que, logo que a lua é visualizada, os shaitan são acorrentados, غُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ, são encerradas, são fechadas as portas do inferno, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, e as portas do paraíso são abertas. E os anjos anunciam dizendo: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ, que ó você, ser humano, que gosta, está à procura de uma oportunidade para praticar boas ações. Aqbil, aproveite. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ, e ó você, ser humano, você que gosta de pecar, gosta de cometer pecado, aqsir, tenha vergonha, evite, diminua. Então estamos num mês que as oportunidades que Allah dá para conseguirmos o Jannah são maiores. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falando do jejum do Ramadã, ele chegou a dizer que man soma Ramadana, aquela pessoa que jejuar o jejum do mês de Ramadã, imanan, com fé em Allah, wa ihtisaba, na esperança, com aquela ansiedade, expectativa de adquirir a misericórdia, perdão e benefícios que Allah colocou neste mês, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, os seus pecados serão perdoados. Respeitosos irmãos, muitos de nós já jejuamos muitos Ramadãs, e este Ramadã também estávamos naquela ansiedade que, oh Allah, faça-nos chegar o Ramadã. E chegou o Ramadã, virou uma rotina, tudo está a andar como no outros Ramadã. Nós não sabemos dar o verdadeiro valor que o Ramadã, que este mês tem e merece. Se nós perguntarmos àqueles nossos irmãos que estão acamados e estão com dificuldades de não conseguir jejuar, qual é a importância do Ramadã, eles vão nos dizer. Ou se nós formos à cerâmica e perguntarmos àqueles nossos irmãos que estão lá sepultados, quanto vale jejuar uma hora, Wallahi, eles vão nos explicar. E nós estamos aqui a jejuar e o jejum nosso sempre vira uma rotina. Por quê? Porque temos esperança que vamos chegar outro Ramadã. Se o Malak al-Maut, ou se Allah enviasse algum sinal para nós que este é o nosso último Ramadã, wallahi, a gente daria o nosso máximo.
Então nós temos aquilo que não. Depois desse Ramadã, deixa lá, esse aqui posso fracassar, o outro eu vou dar o meu máximo. Parece que nós temos garantia que devemos chegar no outro Ramadã. E Allah, quando fala de Ramadã, Allah diz que este jejum do Ramadã tem um propósito especial. La'allakum tattaqun, para que a gente consiga ter taqwa. O propósito principal do Ramadã é este: preparar os crentes, fazer com que os mu'min tenham taqwa. É por isso que nós não podemos, no Ramadã, quando a gente vê um irmão nosso que no mês de Ramadã é fraco, não podemos ver que não, admirar, que como está aqui, não, temos que, mashallah, acolher ele. Por quê? Se nós conseguimos fazer a ibada, é porque Allah está a facilitar, não é porque somos espertos. Uma vez, um grande alim, Shafi'i, Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah, ele conta que saímos com meu pai, estávamos no masjid, fizemos nosso ibadah, qiyamul layl, então, no mês de Ramadã, e começamos a olhar para aquelas pessoas que estavam a dormir no masjid. Sim, eu comentei para o meu pai, Abu Ishaq al-Shirazi a dizer, comentei com o meu pai, que o pai, esses pais estão a perder a oportunidade, em vez de rezar, estão a dormir todos. Onde estão? Meu pai disse o seguinte para mim, que o meu filho, você não pode se achar superior, porque Allah deu você a oportunidade para fazer a ibada. Você não pode menosprezar aqueles que Allah não facultou, Allah não deu a facilidade a eles, Allah não deu a compreensão a eles de fazer a ibada. Tem que fazer dua, agradecer a Allah para Allah ter te dado esta oportunidade e fazer dua para que Allah conceda a eles essa oportunidade. Então, no din, nunca podemos nos achar superiores aos outros, só porque Allah deu-nos esta compreensão do din, de a gente fazer a ibada. E é uma das formas que Imam Al-Jazri, rahimahullah, Imam Al-Jawzi, Ibn Jawzi escreveu no seu livro Tablis Iblis, diz que quando o Shaitan vê que não tem outra maneira de desviar o ser humano, porque este ser humano já é protegido por Allah, cumpre com todos os ibadat, todas as adorações de Allah, então o Shaitan faz o quê? O Shaitan faz com que esse ser humano comece a se sentir superior que os outros no ibadah. Começa a desprezar os outros que são inferiores a eles no ibadah. Então é um mês, mashallah, de oportunidades de a gente competirmos e procurarmos o perdão, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. O objetivo principal é taqwa, aquisição, ganharmos o taqwa. E Allah diz no Coran, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, que o Coran que foi revelado neste mês, este é o mês do Coran. Nós às vezes dizemos que quer fazer um khatam. Você consegue fazer 2, 3, 4, 5? Faça. Quanto mais a gente, este mês, a boa ação é multiplicada. A boa ação, a recompensa é a dobrar. Então, quanto mais khatam do Coran, quanto mais ibadat conseguir fazer, neste mês, faça. Que não fracassamos, que a gente tem que dar o nosso máximo. Então Allah diz que este mês, na qual foi revelado o Coran, e este Coran, la rayba fihi, não tem nenhuma dúvida dentro do Coran. É um livro celestial, é um livro da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz, hudan lil muttaqin, que o Coran, que foi revelado neste mês, e nós temos nas nossas prateleiras, alguns de nós Allah facultou, tem todo o Coran nos seus corações, alguns têm alguns juzes, e outros têm alguns surates. Este livro, la rayba fihi, não há nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida que este livro é um livro da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, hudan lil muttaqin, e este livro orienta aos tementes. Então, quem são muttaqin? Allah diz, alladhina yu'minuna bil ghaib, aqueles que creem no oculto, creem em Allah,
tudo que Allah mencionou que a gente não consegue ver, o muttaqi crê, acredita. Nas promessas que foram feitas no Jannat, no Jahannam, acredita. Nos malaika, ele acredita. Tudo que Allah revelou no Coran, ele acredita. Então, primeiro é isto: acreditar no ghaib, no oculto. Se nós achamos-nos de crentes, de muttaqi, e temos esta fraqueza, este problema de não acreditarmos no oculto, naquilo que Allah revelou, naquilo que Allah mencionou no Coran, naquilo que foi nos transmitido por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então temos problema no nosso taqwa. Primeiro temos que ter imanu bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat, e fazem salat, estabelecem as 5 orações. Significa que se a gente está a jejuar e não fizermos salat, o nosso taqwa tem problema. Allah que está a dizer quem tem taqwa neste Coran. Quem são os muttaqi? Wa yuqimuna as-salat. Jejuar, salat em Islã, neste mês, irmãos, é um mês que nós temos que nos redimir, bater as portas de Allah, dizer: oh Allah, eu fracassei, eu tenho problemas, oh Allah, mas aceita-me neste mês e muda a minha vida. Faça com que a minha vida depois de Ramadã seja como a minha vida neste Ramadã. É isto que a gente tem que fazer. Wa yuqimuna as-salat. Nós jejuamos, alhamdulillah, mas não queremos fazer salat. Acordamos, fizemos suhur, mas não fizemos fajr. E esquecemos-nos que o objetivo de Ramadã é ter taqwa. Estamos a negar a parte essencial do taqwa, que é salat. Então, este Ramadã não vai trazer aquele efeito nas nossas vidas. Vai virar como outro Ramadã que a gente viveu. Se aquele pai fazia salat, chegou no Ramadã, acabou. Por quê? Virou rotina nas nossas vidas. E o nosso shaitan está a dizer que vai, tem mais Ramadãs para você. Esse você pode fracassar. Há Ramadã para você. Enquanto que o nosso registro está a acabar. Entramos no Ramadã, wallahi, não temos certeza se vamos chegar na primeira dezena, vamos acabar toda ela. E se chegar na primeira dezena, wallahi, não há certeza para todos que vamos chegar na segunda dezena. E mesmo que a gente chegue na segunda dezena, não há certeza que vamos acabar o Ramadã. Então, cada dia de Ramadã, temos que dar o nosso máximo, jejuarmos como o nosso último jejum, porque o Allah pode ser que lá no registro de Allah seja o nosso último jejum. Wa yuqimuna as-salat. Então, o crente, o Ramadã, que traz taqwa, que faz com que o mu'min tenha taqwa, faz com que esse mu'min, este crente, estabeleça o seu salat e não veja a salat como peso, como dificuldade. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. E este taqwa cria aquela facilidade em que a gente seguir as ordens de Allah com facilidade. A ordem de zakat é uma ordem que, na verdade, o ser humano não gosta de ter, é natural. O ser humano não gosta de gastar aquilo que ele conseguiu com tanto sacrifício. Mas a ordem de Allah faz com que o taqwa faz com que o nosso coração obedeça às ordens de Allah com facilidade. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Eles, o crente, aquele que tem taqwa, ele gasta aquilo que Allah concedeu a ele. Allah não disse aquilo que eles têm, não. Wa mimma razaqnahum, aquilo que nós concedemos a ele. Yunfiqun, eles gastam pela causa de Allah. Estamos no mês de Ramadã, um mês de oportunidade de pagar zakat, ajudar nos massos de iftar, ajudar as necessidades dos massos. Tem muita coisa para a gente aproveitar no Ramadã. Tem muita forma para se gastar. Então, isto faz parte de taqwa. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também aqueles que acreditam nos livros que Allah revelou. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk. Aqueles que creem
naquilo que nós revelamos para ti. Sabe, às vezes, nós seres humanos, temos aquilo de dizer, Maulana, você por que falou isso? Por que falou? Allah é que falou. Não, às vezes, mesmo ser ordem de Allah, eu não estou satisfeito. Pai, não está satisfeito com a ordem de Allah? E depois diz que é crente, e faz 5 salat, é crente, mas não está satisfeito com a ordem de Allah? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Se não crê, não estamos satisfeitos com aquilo que Allah revelou no Coran, não temos taqwa. Allah está a dizer, Allah está a mencionar quais são as pessoas que têm taqwa. Nós às vezes, não é porque o Maulana porque falou, Allah revelou, e somos obrigados a falar. Não porque às vezes pensamos que os Maulana, os alim, os shuyukh, os mashayikh têm uma coisa contra a sociedade ou contra si. Não, pelo respeito muito mais, os mashayikh têm muito amor pelo ummah, até por isso eles fazem, não iam esconder, nós chegarmos lá só apanhar problemas só, mas eles têm este amor com o ummah e falam, explicam aquilo que Allah diz, porque se a gente saber, nós vamos conseguir Jannah. Como é que a gente vai ir no Jannah se não formos esclarecidos o que Allah proibiu, o que Allah permitiu, e a gente viver assim como a gente quer? Nem quando nós compramos um telefone, um televisor, qualquer coisa, nós precisamos do menu de instrução, saber como usar. Então, nossa vida, nosso din também tem um menu, que é o Coran e os ahadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. E crê nos livros que foram revelados depois, antes de ti, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós muçulmanos respeitamos os livros que Allah revelou, respeitamos. Todos os livros respeitamos, mas seguimos o Alcorão. Respeitamos. São livros divinos, apesar de alguns deles, ou todos eles, terem sido deturpados. Mas Rasul sallallahu alaihi wasallam diz, hadithu anni, que falem de mim, que hadithu an bani, ballighu anni walau aya, que façam chegar de mim, mesmo que seja um ayat, wa hadithu an bani Israel, que aqueles riwayats de Bani Israel, vocês podem narrar, wala haraj, que não há problema. Então, nós respeitamos, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, nós respeitamos, mas seguimos o sagrado Coran. Então, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. E os crentes, os tementes, os que têm taqwa, eles têm convicção total que o Akhirat existe. Falam, né? Existe Qiyamah? Falam na mesquita, aqui fazer, né? Não. Do mesmo jeito que nós temos convicção que se é noite vai amanhecer, nós temos que ter convicção que existe o Akhirah. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. E eles têm convicção na existência do Akhirah. Então, respeitosos irmãos, este mês é um mês especial para nós conseguirmos o taqwa. E para ter taqwa, Allah mencionou neste sura, nesses versículos, o que é essencial para nós termos taqwa. Imanun bil ghaib, crer no oculto, crer em Allah e tudo que Allah menciona que a gente não consegue ver. Fazer 5 salates. Sobre 5 salates, nota-se na nossa comunidade que muitas das vezes no mês de Ramadã, às vezes temos maior número no Tarawih do que no Salat Isha. Às vezes percebemos que o Tarawih, na nossa percepção, mas não é assim, percebemos que o Tarawih, já que só faz-se no Ramadã, então às vezes percebemos que é mais importante que ou são mais importantes que os 5 salates. Por isso às vezes chegamos no masjid, logo juntamos no Tarawih, sem fazer o nosso Isha. Então, irmãos, os 5 salates
são mais importantes que o tarawih. 5 salat são farad, obrigatório diariamente, no Ramadã, assim fora como fora do Ramadã. O tarawih é um grande sunnah, sunnah de Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas não é farad como o salat e isha. Então, chegamos no masjid, está-se a fazer tarawih, o mais correto é primeiro fazermos nosso isha separado, depois juntarmos com o tarawih. Nós temos aquilo, mas eu não sei, cheguei, o salat já acabou. Irmão, temos que procurar aprender como fazer salat. Faz o teu salat e depois junta com o tarawih. Não é chegar a fazer tarawih, ir para casa, dormir e pensar que já fiz minha parte. Não. Primeiro, isha, depois tarawih. E Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: Man sama Ramadana, aquela pessoa que jejuar o jejum do mês de Ramadã, imanan, como dissemos no início, imanan, como crente, com fé em Allah, acreditando nas promessas de Allah, acreditando em Allah como único Allah, wa ihtisaba, naquela expectativa que eu quero ganhar. Irmãos, se nós colocamos na nossa mente que eu quero ganhar, nós vamos dar o máximo para o nosso jejum do Ramadã. Se alguém aparecer, oferecer-nos dinheiro que quebra lá teu jejum, nós não vamos quebrar. Para dizer que não, deixa, eu quero manter meu jejum, mas estamos a invalidar nosso jejum por motivos que a gente nem recebe nada. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, aquele que não deixar de mentir, não deixar de falar mentiras, não deixar de fazer riba, falar mal do outro, enquanto está de jejum, e se envolver na mentira, falaysa lillahi haja li an yada'a ta'amahu wa sharaba. Allah não está a se importar, Allah não está a ver que ele está de jejum. Rasul Sam diz que Allah não está a se importar por ele ter deixado de comer e beber. Para Allah é como se ele não estivesse de jejum. Então, irmãos, não só comer e beber invalida o nosso jejum. Nós podemos estar de jejum, mas a recompensa do jejuador não vamos ter. Então, há coisas que a gente tem que evitar. Falar mentira, envolver-se em riba. A calúnia virou nossa rotina. Irmãos, custa, né? Às vezes dizer que, vai, não faça riba. Às vezes nós temos respeito para a pessoa, né? Mas vamos lá evitar a conversa, né? Evita qualquer conversa para desconversar, né, do assunto. Mas, por favor, neste mês, vamos lá proteger nosso jejum, porque não temos certeza se depois deste Ramadã há outro Ramadã para nós ou não. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos vós a sorte de o nosso jejum ser aceito. E diariamente, como os ulamás mencionam, é necessário renovarmos a nossa intenção. Depois, antes de fecharmos o jejum, ou depois de tarawih, antes da gente ir dormir, fazermos uma intenção com Allah: inshallah, amanhã eu vou jejuar e o meu jejum vai ser melhor que este que eu fiz hoje. Diariamente renovarmos nossa intenção. E depois de terminarmos o jejum, depois de quebrarmos o jejum, pedirmos a Allah para aceitar nosso jejum, porque há jejuns que estão ainda em stand-by, há ramadãs que estão ainda em stand-by, que Allah ainda não aceitou. Então temos que pedir a Allah: meu Ramadã passado, meus Ramadãs, não meus Ramadãs passados, se estão em stand-by, oh Allah, aceita lá, por causa de barca deste Ramadã, oh Allah, aceita lá aqueles Ramadãs passados. O Salaf Salih, pessoas piedosas do passado, faziam isto, e era normal para eles isto. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita nosso jejum e nos dê a sorte também de um dia estarmos no Jannat e usufruirmos da recompensa deste jejum. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.